Nós vamos continuar agora, né, com a Patrick Rigon, com o tema Intersexualidade existindo entre os sexos. Novamente, para ressaltar, né, para otimizar o tempo dos palestrantes, as perguntas deverão ser feitas na caixa de perguntas e respostas do próprio Zoom, aquela caixa com um Q e um A logo abaixo, as quais serão respondidas logo após o término da palestra nos stories da LGBT Conference. Patrick Rigon é pintora, multiartista, modelo e ativista trans intersexo. Seja bem-vinda, Patrick, e boa palestra. Boa noite, todo mundo tá me ouvindo? Como eu sei que as pessoas estão me ouvindo, gente? Já estou sendo ouvida, ok, obrigada. Então, meu nome é Patrick Rigon, sou uma pessoa intersexo e sei que esse tema é super desconhecido, super pouco falado, então estamos aqui para isto. Bom, as condições intersexo descrevem variações biológicas que os indivíduos de uma espécie, uma coisa bem professorinha, posso ser para vocês, indivíduos de uma espécie têm quanto às suas variações sexuais e ou reprodutivas, que não se encaixam exatamente nas definições de macho e fêmea, homem ou mulher, são condições intermediárias. A intersexualidade acontece em várias espécies, não apenas nos humanos, e é uma condição biológica que acontece por variações ou genéticas, ou cromossômicas, ou hormonais, gonadais, dizendo respeito à parte reprodutiva. E existem mais ou menos acima de 40 variações conhecidas pela medicina de condições intersexuais. Mais ou menos 40. Eu já ouvi o número 48 algumas vezes, mas enfim, é uma coisa muito abrangente, muito mais do que apenas homens com pintinhos e mulheres com cetinhos. Mais ou menos 2% dos nascimentos são de bebês com algum grau de ambiguidade sexual, ou seja, algum grau de intersexualidade em uma dessas variações, ou cromossômicas, ou gonadais, ou hormonais. E como os genitais não definem a orientação sexual de uma pessoa, ou os genitais também não definem uma identidade de gênero das pessoas, pessoas intersexo não possuem uma identidade de gênero em comum ou uma orientação sexual em comum. Uma pessoa intersexo pode ser lésbica, pode ser gay, pode ser pansexual, pode ser heterossexual, pode ser um homem ou uma mulher, pode se considerar um homem ou uma mulher, pode se considerar ambos, pode se considerar uma pessoa trans. Pode também, algum número de pessoas intersexo usam o próprio termo intersexo como um qualificador de gênero. Sou uma pessoa intersexo. Você se define apenas através do termo intersexo. Ou você pode ser uma mulher trans intersexo. Você pode ser uma mulher bissexual trans intersexo. Tipo, intersexo é apenas a condição biológica na qual você nasceu. A sua expressão de gênero, a sua orientação sexual são coisas completamente separadas, individuais disso. E de fato a gente está tão condicionado ao padrão binário e à falta de informação no assunto que para muita gente qualquer coisa que saia do padrão masculino ou feminino, homem ou mulher, já gera muita confusão, muito tabu e muito preconceito, muito infelizmente, né? Uma das principais pautas dos militantes intersexo é pelo fim das cirurgias feitas em bebês, de todos os processos feitos em bebês ou em crianças, uma fase muito
inicial da vida que tenta corrigir ou tenta curar de uma certa forma, acertar, consertar essa pessoa que teoricamente não sou errada, em teoria, né? A heterocisnormatividade sempre tentando padronizar nossos corpos. Então tem muita confusão entre os profissionais de medicina, por exemplo, para quanto a qual a forma certa de lidar com pessoas intersexo no nascimento dessa criança, e ainda divide bastante a opinião dos médicos isso. Porém, a opinião das próprias pessoinhas raramente é ouvida, tanto que um bebê passa por cirurgias e essa criança não foi perguntada: você está afim de fazer essa cirurgia ou não está afim de? Você prefere ser um homem, ser uma mulher ou ser uma pessoa intersexo? Não, ninguém pergunta nada para o bebê. E essa é uma das principais pautas, assim, que a bandeira intersexo luta contra, que aconteçam essas cirurgias. Alguns especialistas defendem que as intervenções hormonais, sim, também fazem isso em bebês, como, por exemplo, dar uma bomba de testosterona para essa criança não ter um micropênis. Alguns profissionais defendem que essas intervenções hormonais ou cirúrgicas corretivas, nos casos de genitália ambígua, ainda nos primeiros meses de vida, que na verdade são mutilações genitais que estão fazendo e hormonizações não consentidas. Alguns apoiam isso teoricamente, dizendo que é para evitar que a criança sofra discriminação durante a infância, tenha outros problemas, sofra preconceitos durante a infância. Porém, e para piorar, tem uma outra questão. Ainda usam o que chamam do protocolo Money. Ainda hoje, infelizmente, seguem esse protocolo, que foi criado pelo médico há muito tempo atrás. Isso é tão antigo, assim, tão atrasado esse pensamento, mas ainda acontece. Foi o protocolo criado pelo médico, acho que ele era austríaco, John Money, para lidar com pessoas intersexo, de fazer essas cirurgias todas quando ela ainda for um bebê, que são cirurgias corretivas, que vão deixá-la dentro do padrão binário, e não contar depois isso para a criança. Isso é um dos motivos pelos quais muitas pessoas intersexo que nascem com genitália ambígua demoram muito tempo, às vezes só na vida adulta, para descobrir que nasceram intersexo, e às vezes elas nunca ficam sabendo disso. O Código Internacional de Doenças, o CID-11, que foi atualizado, eu creio, em 2018 pela OMS, ele também, infelizmente, demonstra uma total incompreensão da intersexualidade e ele reforça muito estigmas patologizantes Ele lida com pessoas intersexo como se todas elas fossem doentes. E ele também sugere, em várias situações, as intervenções cirúrgicas em recém-nascidos e crianças, permitindo essa mutilação genital, que é uma cirurgia irreversível. Não tem como você fazer essa cirurgia e em algum momento na sua vida você querer retornar, principalmente porque também dentro dessa cirurgia acontecem castrações de pessoas que nasceram intersexo, porém elas eram pessoas férteis, e com a remoção das gônadas, algumas pessoas intersexo têm gônadas que se chamam ovotestes, que é uma junção, na verdade, é uma gônada mista, que ela tanto libera óvulos quanto ela produz espermatozoides. E os médicos, alguns ainda com pensamentos muito antiquados, consideram que essas gônadas vão ser apenas um foco de
aumenta o risco de causar câncer nessa criança. Porém, hoje em dia se sabe que o índice, a frequência de ocorrência de câncer em ovotestes, numa gônada que algumas pessoas intersexo têm, não é maior do que o índice de câncer de testículos ou de câncer de ovários. Então não tem o menor sentido você remover e castrar uma pessoa porque ela nasceu intersexo. E fora que isso, essa mutilação e essa castração viola uma série de direitos humanos, o direito da dignidade, o direito da integridade do corpo, a autonomia, a autodeterminação desse indivíduo que não está tendo nem a capacidade de se defender, ele não tem nem consciência. Um bebê, uma criança muito nova, não tem nem consciência da sua própria condição lá, nem sabe o que está se passando. E ela vai passar por tratamentos e cirurgias que são irreversíveis, vão mudar a vida dela. Muitas pessoas intersexo passam por cirurgias corretivas e depois, no futuro, se descobrem pessoas, se definem, então, pessoas trans, porque elas sentem vontade de ser do gênero que não foi o gênero que escolheram, o médico e os pais escolheram, no caso. Além de violar, não estão pensando que o que não se trata do tamanho do pênis dessa pessoa ou do formato da vagina, nem de testes de cromossomos, mas o que falta é a simples questão de reconhecer que tu não pode fazer nenhum tipo de processo sem consentimento dessas pessoas. Indivíduos intersexos não precisam ser consertados, não precisam ser arrumados, não são pessoas que nasceram erradas, não estão doentes. Você pode ter uma vida muito tranquila, muito normal, sendo uma pessoa intersexo, na grande maioria das vezes. Alguns casos têm coisas particulares, como questões de infertilidade, algumas vezes não há um defeito a ser reparado, não são anomalias, e são só variações naturais e que devem ser respeitadas. E na minha perspectiva, na minha visão, quanto mais a gente fala disso, quanto mais a gente tem contato e aborda esse tema para, no caso, pais que estão tendo bebês agora e por acaso a criança nasce intersexo, saberem, pelo menos, como lidar, terem um pouco mais de informação, né? Quanto mais informação a gente tiver, menos tabu a gente vai ter e menos preconceito a gente vai estar propagando por aí. Eu, particularmente, defendo que qualquer tipo de cirurgia ou tratamento hormonal que a pessoa vai fazer seja feita só na vida adulta dessa pessoa, uma decisão do próprio indivíduo, a partir, não necessariamente na vida adulta, mas numa adolescência, em qualquer momento que a pessoa já tenha consciência própria e compreensão da própria condição e autonomia para tomar decisões sobre o próprio corpo. E, por favor, pais de criança intersexo, busquem informação, busquem contato com adultos que são pessoas intersexo, para ter um pouquinho de conhecimento da vivência, da experiência das pessoas. Busquem informações com instituições sérias como a ABRAE, que é a Associação Brasileira de Intersexos, que ela é bastante organizada. Antigamente existia uma questão que induzia as pessoas a fazerem cirurgias em bebês, que era o registro de nascidos vivos e para fazer a certidão de nascimento, que você não tem uma terceira opção, você precisa ser ou homem, ou mulher ou homem, você não tem uma terceira opção ou uma opção neutra. Porém, desde 2012, a declaração de nascido vivo para emissão da certidão de nascimento já possui o espaço sexo ignorado para
condições onde o bebê nasceu com algum grau de ambiguidade genital, ou algum grau de intersexualidade, genitália atípica, diferenciada. Às vezes os médicos usam diferentes termos para falar da mesma coisa, tipo o DDS, que é o distúrbio de diferenciação sexual. Podem usar vários nomes diferentes, mas estão falando a mesma coisa. Tem uma série de nomes que alguns definem aquelas 40 condições, por exemplo. Então ele pode falar aquele nome específico do que aquela criança é ou tem. Então você já consegue sair do hospital com essa criança com essa declaração de nascido, com o sexo ignorado. Isso pode ser revisto mais tarde, pode ser visto depois. E meu pedido seria, tipo, para respeitar a integridade, né? Cuidar o corpo dessa criança, respeita a integridade desse indivíduo. Busquem médicos especializados, pais que tenham crianças aí, intersexo. Busquem médicos especializados, atualizados. Tem muito médico antiguinho, assim, que ainda é uma múmia, né? Tipo, enfim. E é isto. Deixa eu ver o que mais eu posso acrescentar aqui para vocês. As dúvidas, se surgirem dúvidas depois, eu posso responder pelos stories da conferência. E eu não faço ideia de quanto tempo se passou aqui desde que eu estou falando. Existem dúvidas? Existem perguntas? Existe uma continuação? Tu tem 1 minuto? Eu tenho 1 minuto ou 10 minutos? 10 minutos, gente. Bom, deixa eu ver. Falei muito rápido. Deixa eu pensar o que eu posso falar. Alguém poderia ter uma dúvida. Eu aceito qualquer dúvida, qualquer pergunta. Conte da sua vida de modelo? Não, na minha própria vida de modelo, eu comecei exatamente por uma questão de androginia, que tem a ver também com essa questão hormonal. E sei lá, em algum momento... Gente, várias pessoas falando, tô perdida. Em algum momento isso foi uma grande moda, né? Acho que ainda pode ser, não tenho certeza. E eu comecei a trabalhar como modelo por conta disso, assim, as questões ligadas à androginia. E é isso. Estamos aí. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa intersexo que poderia também ser classificada como uma pessoa trans, não binária, porque eu tive na minha vida um momento, uma grande parte de vivência como homem, ou tentando expressar isso, né, de todas as formas, tomando testosterona, fazendo várias coisinhas. Então eu tive essa vivência masculina e depois eu só chutei o balde, deixei as coisas fluírem naturalmente. Mas eu também não tenho problemas com a questão de pronomes, nunca alterei meu nome. Então isso dá uma certa flexibilidade. Assim, algumas pessoas me consideram uma pessoa trans não binária por essas questões. Também sou uma pessoa bissexual, para vocês verem que isso não, uma coisinha não está ligada à outra. Conheço pessoas intersexo que são mulheres, intersexo, heterossexuais. Pediram para falar da minha arte. Sim, também sou pintora, faço grafite, trabalho com ilustrações. Inclusive fiz um grafite em homenagem a pessoas trans lá em São Paulo há bastante tempo atrás. Ele não existe mais, infelizmente, mas era um prédio lindo de 14 andares. Fala incrível, obrigado, gente. Obrigadíssimo mesmo. É a Maria Berenice, que vai falar logo em seguida. Eu sei que ela escreveu um livro completíssimo, maravilhoso, taludo, falando sobre intersexualidade.
Eu ainda não tive acesso, Maria Berenice, meu amor, adoraria um livro autografado seu. Vamos ver se a gente se encontra novamente um dia nesta vida e temos esse contato. Sou sua fã, adoro Maria Berenice, importantíssima na nossa luta. E é isso. Ainda tem tempo? Posso mandar beijos pro meu pai, para minha mãe, em especial para você. Que aula, hein? Parabéns, gratidão. Me façam uma pergunta. Eu aceito. Fala da sua família. Ah, posso falar da minha família. A minha família, para minha família, eu nasci na década de 80, no interior do estado, aqui no Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul. E daí vocês podem imaginar que na década de 80 não tinha internet, as pessoas não tinham tanta facilidade de acesso à informação quanto a gente tem hoje. Tudo era um pouquinho mais difícil, assim, então eu consigo compreender hoje em dia qualquer forma estranha, prejudicial, violenta com que eu tenha sido tratada na minha infância. Mas para os meus pais, toda a questão da minha sexualidade, da minha expressão de gênero, intersexualidade, isso para eles era eu posso dizer que era um tabu, era um assunto desconfortável, um assunto que eu, criança, percebia que não era legal falar disso, abordar essa temática, era tudo um pouco velado, assim. Consultas, terapia, psicólogo, uma psiquiatra, todas as coisas. Eu sabia que existiam coisas erradas em mim, aliás. Essa era a leitura que a minha criança fazia da própria situação. Eu nasci com problemas e esses problemas precisam ser corrigidos. Essa era a leitura que a minha criança fazia da situação. Eu não conseguia entender exatamente. O termo intersexo nem existia na minha cabeça, assim, nada existia, nada era falado e tal. Então, para minha família, hoje em dia já é completamente diferente a nosso convívio e toda a nossa interação familiar, eu posso dizer assim, mas e hoje em dia já é uma coisa compreendida e aceitada, mas durante muito tempo foi um tabu, assim, uma coisa não muito bem falada e que foi um processo. Eu digo que eles foram aprendendo junto comigo toda essa questão, a lidar com toda a questão da intersexualidade, da bissexualidade, que os meus pais isso também era um problema, ser bissexual não era uma coisa muito aceitável, então, mas com o tempo eles foram aprendendo, percebendo que isso é uma coisa normal, sabe? Tipo, as pessoas estão aí soltas no mundo e se amando. E qual o problema se você gosta de homens, de mulheres, de, sabe, tipo, os dois, ou enfim. Hoje em dia já é tranquilo. Até hoje as pessoas acham que bi é índice. Ah, eu posso dizer que eu já fui, quando eu era criança, aliás, eu fui numa psicóloga infantil, que ela fui levada para tratar exatamente a viadice da criança, porque eu era uma criança, um unicórnio no Vale do Arco-Íris. Sempre fui, e era muito evidente que eu era uma criança do arco-íris. Não, não era discreto, não era segredo para ninguém. E uma psicóloga falou para os meus pais que eu era uma criança muito indecisa, e por isso que eu não. Por isso que eu era bissexual, porque eu era uma criança indecisa. E ela tirou essa justificativa a partir do momento que eu cheguei no consultório dela, que era um consultório de psicóloga de crianças, então tinha muitos brinquedos e muitos joguinhos de tabuleiro. E ela perguntou qual dos jogos eu gostaria. Ela falou: escolhe pra gente jogar. Só que eu era muito tímida com pessoas estranhas. Tipo, e eu não conhecia aquela mulher, ela era uma adulta, eu queria estar na minha casa brincando com meus brinquedos. E eu falei: os jogos são teus, escolhe qualquer um que eu jogo contigo, o jogo que você quiser. E a partir desse momento, ela falou para os meus pais, e eu ouvi ela falando, que eu era bissexual porque eu era muito indecisa.
Uma coisa que não faz o menor sentido. Tipo, o que cair na rede é peixe. Eu... Que horror. Enfim, eu sempre digo, pais, não tentem corrigir sua criança, que ela demonstre que ela seja gay, lésbica, trans. Não tente corrigir essa criança, porque você só vai traumatizar, você só vai gerar traumas nessa pessoa. Então, ama, abraça, tenta entender, tenta buscar informações. Abraça essa criança, sabe? Ela é iluminadíssima. E é isso. Eu tenho mais perguntas? Tem alguém mais querendo saber alguma coisa? O mais correto seria dizer pessoa intersexo? A maioria das pessoas intersexo não... Não binário é uma questão de identidade de gênero. E identidade de gênero é uma coisa totalmente à parte. Intersexo é a biologia, o corpinho que você nasceu. E se uma pessoa que nasceu homem, por exemplo, nasceu biologicamente um homem, ele pode ser um homem hétero, ele pode ser um homem gay, ele pode ser uma pessoa não binária, ele pode tornar-se uma mulher trans, ele pode ser várias coisas. Pessoas intersexo podem ser qualquer coisa com respeito à identidade de gênero. Podem ser homens, podem ser mulheres, podem ser pessoas não binárias, podem ser uma mulher trans, pode ser um homem trans, pode ser qualquer coisa. Ou a própria pessoa pode se definir intersexo, apenas intersexo. Mas nem toda pessoa intersexo é não binária. Ela pode se identificar como uma mulher, mesmo que ela tenha uma genitália ambígua, ou mesmo que ela tenha um pênis, mas ela pode se identificar como uma mulher. Não necessariamente uma pessoa não binária. Assim como ela pode ser lésbica, ela pode ser gay, pode ser pansexual, pode ser bissexual, pode ser assexuada, pode ser qualquer coisa. Da sua perspectiva pessoal, o excesso de informação, se puder. Eu perdi um pedaço, eu acho, da coisa onde eu vejo. Onde eu vejo question and answer. Não. Sobre o acesso à informação. Gente, o acesso à informação de conteúdo intersexo está aqui, porque na internet tem muito pouco, mas, aliás, tem alguns youtubers, eu recomendo muitíssimo a Dione Freitas. Ela é uma youtuber, ela é uma mulher trans intersexo, e ela passa muitos vídeos explicando assim, de uma forma didática, muitíssimo sobre a intersexualidade. Eu super recomendo, vão lá no canal dela. Como é alguma coisa intersecções? Sexualidade e intersecções? Intersexualidade e intersecções? Eu não tenho certeza. Mas busquem Dione Freitas, com a letra D, Dione Freitas. Ela é maravilhosa, aliás. Um beijo para você. O que tem aqui da sua perspectiva? Ai, meu Deus, vocês estão escrevendo demais, gente. Enquanto eu crescia, sempre ouvia falar que pessoas intersexo eram hermafroditas. Esse termo é correto usar também? Existe o termo hermafrodita, que ele é bastante antigo e hoje em dia ele não é mais usado. Pode usar poeticamente, ter liberdade artística para usar esse termo. Porém, a maioria das pessoas intersexo não gosta muito desse termo, porque ele dá a entender, pelo mito do hermafrodita, que toda pessoa, que é a junção do deus Hermes com Afrodite, dá a entender que toda pessoa intersexo tem necessariamente as duas genitálias separadas. E não é sempre assim. Existem casos de pessoas hermafroditas que são consideradas hermafroditas verdadeiras, porém isso é muito mais raro. Eu acho que é um caso a cada 2.000 nascimentos. Eu não tenho certeza disso, não tenho certeza desse número, mas é um número muito mais raro. A maioria das pessoas intersexo nascem com genitálias ambíguas ou
uma vagina, porém por dentro ela tem testículos, ou ao contrário, um homem que nasce com pênis, porém internamente ele tem ovários. Enfim, existem muitas variações e hermafrodita não é a melhor palavra para definir todas as pessoas intersexo. Então, Patrick, muito, muito, muito obrigado. Ai, Eu acho adorei, que gente, adorei participar. eu sei que tem algumas coisas que não foram respondidas ainda. Eu Então posso eu peço, responder tudo depois. então eu peço para as pessoas, por favor, mandem suas perguntas no perguntas e respostas, que daí a gente vai mandar para a Patrick e a Patrick vai responder tudinho pra gente nos stories lá da LGBT Conference, tá? Adorei, gente. Obrigado. Beijão para todos vocês. Obrigado por esse momento. Obrigado pelo convite para estar aqui participando, João. E organização maravilhosa desse evento. Obrigado a todos, tá bom? Obrigado. Um grande beijo. Beijo, beijo.